queria te ouvir sobre o assunto do meio ambiente. Como, como isso está te atravessando hoje, o que você pensa? O meio ambiente, eu acredito que das pautas atuais mais citadas, ela é uma das mais distantes da realidade da periferia e da realidade do que nós consideramos uma pessoa normal ou uma pessoa convencional dentro da sociedade. Porque o meio ambiente ele é apresentado como uma pauta urgente, mas as pessoas que as defendem, não querendo a generalizar, não conseguem democratizar ou tornar essa pauta do meio ambiente algo palpável para a realidade da periferia. Algo que é muito interessante, que foi até uma cientista social chamada Gabriela Alves que me falou, foi que a moto é um símbolo de ascensão social dentro da periferia. Então tem um movimento ambientalista que vem falando sobre a questão da substituição dos carros, das motos, desse tipo de transporte por bicicletas. Mas se a gente não entende quais são os símbolos da periferia, como por exemplo a moto, que é esse símbolo de ascensão social, a gente não consegue levar esse debate e essa discussão para frente e se torna algo que eu não sei usar outro termo melhor do que chato, ou algo que dá para ignorar, mas que a gente sabe que pela própria questão do racismo ambiental e de outras pautas que envolvem a periferia e a prejudica, é muito importante que a gente fale sobre. É muito difícil se falar de meio ambiente quando está numa periferia, porque eu acho que são visões muito, às vezes, diferenciadas, porque o ciclo de vida ela também é diferente ali dentro. Por exemplo, tô tomando uma lata de refrigerante dentro de um parque, e aí, uma pracinha perto da minha casa, e aí eu terminei aquela lata de refrigerante. Geralmente, a pessoa vai e eu jogaria no lixo para não poluir o meio ambiente, a pracinha. Mas, por exemplo, eu amasso ela e eu coloco no banquinho, porque eu sei que a pessoa que vai estar passando catando latinha, é muito mais fácil dela ver a latinha em cima do banco, pegar e levar para reciclagem, fazer o corre dela, do que ela ter que colocar a mão dentro do lixo para poder pegar essa latinha de refrigerante. Então acho que a visão de alguém que tá olhando aquilo, ela fala, tá poluindo. Mas lá dentro é um outro ciclo, sabe? Então você ter essa visão periférica é também importante. Então eu acho que até dentro da periferia as questões ambientais elas mudam assim, de uma visão unilateral, de uma visão única. Porque tem muitas questões. A questão que eu tinha citado sobre na periferia a gente entender que, como a gente mora nas margens, coisas de enchentes é muito mais possível de acontecer, entendeu? É muita população. Então, vai ser mais. Essas regiões mais fragilizadas vão ser super mais afetadas do que os centros urbanos elitistas dessas pessoas, entendeu? Então, a gente precisa ter essa consciência periférica e correr por nós também. O meio ambiente é um assunto que às vezes ele é delicado no nível que eu prefiro não pensar sobre, assim, porque isso me deixa muito chateada, e não só chateada, mas eu fico com medo, porque, assim, eu cresci já com a ideia de que o planeta tá aquecendo, as geleiras estão derretendo, tá tudo ficando cada vez mais quente e a gente vai começar a ter as temperaturas extremas em um período que não vai dar mais pra gente reverter. Então, assim, na época que eu estudei pro vestibular, principalmente eu li muito sobre o tema, porque eu queria me manter bem antenada sobre o que estava acontecendo. E isso me deixou, assim, muito assustada. Assim, estudos falando se a gente não resolver o problema do carbono, em 3 anos não vai dar mais para reverter. Plantar árvore não vai adiantar, tentar recuperar as terras não vai adiantar, não vai dar. A gente já vai ter chegado num ponto que não vai ter o que fazer, a gente vai sofrer as consequências disso. E me dói muito, sabe? Porque eu vejo as pessoas que estão no governo que com certeza não vão viver para ver as consequências disso
então, assim, autorizando a destruição das nossas florestas, então, assim, não tomando medidas o suficiente para combater o desmatamento, para fazer fazer a preservação que deveria estar sendo feita. Então, isso me deixa, assim, eu fico muito frustrada, porque tem como a gente fazer alguma coisa. E isso não só no Brasil, mas no mundo. Tem como a gente fazer alguma coisa. A gente precisa se reunir e assumir o problema e dar um jeito. Então, a nossa dependência é muito grande de petróleo. O petróleo não vai estar lá para sempre. As grandes variações que acontecem, a falta de energia sustentável, energia renovável, que a gente tem sim, a gente pode desenvolver aqui no nosso país. A gente tem muito potencial, a gente tem, assim, daria para fazer. Só que não está sendo feito na medida que poderia. A gente não aproveita o nosso potencial. A gente poderia ser uma grande potência na questão de preservação do meio ambiente mesmo. Mas, assim, ver toda essa questão da seca, os incêndios no Pantanal, os incêndios lá na Amazônia, os incêndios na Europa que mataram, o calor que matou milhares de pessoas, sabe? Olha o que está acontecendo. Não era para estar sendo assim, não era para ser assim. Isso não é normal, não é normal. A questão ambiental para a gente é o mais importante, acima de tudo, porque nós costumamos dizer que o Brasil é a nossa mãe terra, o mundo é a nossa mãe terra. E nós costumamos dizer também que nós somos os guardiões da floresta, né? E como eu havia dito no começo de toda essa fala que eu fiz aqui, o mundo depende dos indígenas, sim. Não adianta falar que não, porque depende. Porque se vocês forem pesquisar, maior parte de toda a Mata Atlântica, Pantanal, enfim, todo esse bioma que existe, é cuidado pelos povos indígenas. Existe um índice, se eu não me engano, no Mato Grosso, ou em Roraima, não sei, algum estado do Brasil, que alguns anos atrás era só mato. E aí tem a diferença de, se eu não me engano, 10 anos atrás e como que essa mata está atualmente. E essa mata não existe mais. Ela foi tomada pelo garimpo ilegal. Então, assim, está totalmente destruída. E além de destruída, está contaminada. Então, tudo que você tentar plantar ali não vai nascer, não vai crescer. Não vai desenvolver. Vai morrer ali, porque está contaminado. E essa mata era cuidada por indígenas, por povos indígenas, que inclusive estão sendo atacados também de tudo que é forma, que são os Yanomamis. Teve um caso recentemente que sumiu, se eu não me engano, 20 Yanomamis do território indígena sumiram, evaporaram, puf. A gente diz que quando o último indígena morrer e a última árvore cair, o mundo acaba. Que aí as pessoas vão respirar, o ar que as pessoas vão respirar vai vir da onde? A gente costuma dizer, né, quando vocês conseguirem derrubar a última árvore, vocês vão comer dinheiro, vocês vão respirar dinheiro, vocês vão tudo que vocês precisarem fazer vai ser com o dinheiro. Porque as pessoas derrubam árvores, contaminam rios, lagos, nascentes, por conta do dinheiro. Então, para a gente, a questão ambiental é o mais importante de tudo. Os cuidados com as plantas, os cuidados com as árvores, os cuidados com os animais. Enfim, é o mais importante de tudo, porque para nós, se nós não tivermos a mata, nós não temos mais nada. Eu falo por mim mesma, eu desisto de tudo se eu não tiver um pedacinho, pelo menos, de mata para eu estar vivendo, para eu estar sobrevivendo. Porque eu não vivo, eu sobrevivo. Eu luto para sobreviver, para depois eu tentar viver alguma coisa. Né? E quando nós não tivermos a última árvore ali de pé, acabou. Acabou a vida, acabou tudo. Tudo. Aí, sim, o não indígena vai... Eu acho que nem assim vai se considerar feliz, contente com o seu objetivo alcançado. O meio ambiente, para nós,
vai ser sempre o primeiro ponto ali a ser discutido, acima de tudo, sempre. Vai ser o primeiro ponto a ser discutido. Porque sem a mata nós não somos nada. Sem a nossa mãe natureza, sem a nossa mãe terra, nós não somos nada. O indígena já tinha, sempre teve inteligência o suficiente, conhecimento o suficiente para não poluir, para não desmatar, para não caçar tanto a ponto de tal animal entrar em extinção, né? E hoje em dia tá complicado. Aqui no nosso território, por exemplo, nós não podemos caçar, porque se a gente caçar, acaba. E aí o que de ajuda do poder público, o que nós temos de ajuda deles? O aval para pesca ilegal, para garimpo ilegal, para fazendeiros entrarem, matar quem quiser, madeireiras entrar e tirar a árvore que quiser. É essa ajuda que vem. E quando tem essa consciência, é engraçado, quando tem essas consciências, muitas coisas elas mudam de significado também. Eu lembro do texto do Olhos d'Água da Conceição Evaristo, que a menina conta da infância dela no barracão e que chorava e chovia e chorava, e parecia naquele momento que a chuva ia destruir o barracão que elas moravam, sabe? E os olhos da mãe natureza se misturavam com os olhos da mãe dela. E depois que eu descobri isso de racismo ambiental, mudou completamente o significado esse conto da Conceição. Porque aí eu comecei a ver como o resultado disso também, sabe? Essa questão ambiental também, de que os olhos da natureza chorava e não tinha como se secar, porque não tinha espaço, então alagava tudo. E aí naquele momento ela tinha medo que a natureza derrubasse o barracão. Então muda algumas coisas de significados também, quando você tem esse tipo de consciência.